bem, pessoal? Estamos dando início a mais um episódio do Novo Tempo Podcast. Dessa vez estou presente aqui com meu amigo. No episódio passado não pude vir. Me deixou na mão aí, mas agora puxei na orelha para ele não faltar mais nenhum. Hoje eu estou aqui e aproveitando, estamos trazendo um convidado que tem 41 anos na atividade profissional que exerce. Já ouvi falar em outras épocas que ele é um dos maiores conhecedores de leite de Alagoas. Estamos aqui com o veterinário Roberto Amaral. É isso aí. Bom, pessoal, os telespectadores do podcast Novo Tempo, não é isso? Isso aí. Que bom. Nós estamos aqui para bater papo, trocar ideias e ser mais um, né? A brilhantar o trabalho de vocês maravilhoso, né? Que está sendo feito e a gente tem muito orgulho, Hermes e Delvânio, a gente tem muito orgulho de participar da equipe que você tem, né? Eu sou um dos mais novinhos que cheguei no Grupo Bom Tempo. É o reforço do time, é o reforço. Você tem quase mais tempo. Você chegou depois de mim, negócio de 3 meses, não foi? Coisa pouca. Eu sou rodado da atividade veterinária. A experiência é muito grande. Né? Então é isso aí, a gente está à disposição dos amigos, dos colegas de trabalho, né? Para batermos aquele papo. Não tenho dúvida que vai ser uma conversa muito boa. O Roberto tem uma longa história aí de profissional, por onde passou, deixou várias histórias, várias criações, né, Roberto? A gente vai falar disso lá na frente. E hoje com o Hermes aqui, senti sua falta da outra vez. Obrigado. Tem me tremendo aqui, mas... Conversa. Mas você aqui vai, com certeza, é um outro momento com você, como você é diferente. Mas apoio moral. Vamos começar aí. Roberto, e a sua história? Conta aí quando você se formou em 84, não é isso? Exato. A minha mãe, ela é pernambucana, de Correntes, né? E a família Amaral, quando saiu do Correntes, ela se sediou em Major Isidoro. Aí a minha mãe ficou morando em Major. E o meu pai, de Feira Grande, né? Teve esse encontro dos dois. Aí por isso que eu sou Joaquim Roberto Amaral Lira, né? Amaral de minha mãe, Ginete, e Lira de meu pai, Camilo José de Lira. Então, muito bem. Estudei, nasci em Feira Grande, vim para Arapiraca muito jovem, 11 anos de idade. Estudei só em escola pública, né? Terminei o 2º grau no Quintela Cavalcante, Escola Quintela, e fiz vestibular para a medicina veterinária em Recife. Formei em Recife, né, no ano de 1984. Aí de lá vim até Maceió, né, onde tive uma primeira experiência no NAT, que é Núcleo de Apoio, né, e Assistência em Tecnologia da Cooperativa dos Usineiros, né. Aí eu trabalhei com confinamento de bovinos à base de subprodutos da agroindústria sucro-alcooleira. Então, o fundo de Dorna, que é uma levedura que fermenta o álcool, é muito proteica, né? A ponta da cana, né? Enfim, os subsídios que a usina fornece, que seriam descartes, foram usados na ração animal e a gente fazia confinamento. Desse gado. Foi um trabalho muito legal, sabe? Um trabalho muito bom. Aí depois o José Aprígio Vilela, que era cooperado da cooperativa, né, dos usineiros, ele era usineiro da usina Seresta, né? Aí disse: Roberto, estou precisando de você, você é jovem, era novinho naquele tempo, né? Bem novinho, formei com 22 anos de idade. Aí ele disse: eu quero você no meu Aras. Você topa trabalhar com cavalos, né? Então, poxa, veterinário, recém-formado, né? A oportunidade batendo na porta. E cavalo é top, né? Na nossa área, assim, veterinário de cavalo de alto valor agregado, né? De alta linhagem. E o Zé Aprígio era um top dos tops, né? O Zé Aprígio tinha fama internacional, né? Aí disse: doutor, vou para lá. Aí fui para Boa Sorte, Fazenda Boa Sorte. O José Aprígio é irmão do Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, exatamente, do Theo. Filho do Teotônio Vilela, o menestrel das Alagoas, né? Aí, lá eu passei mais ou menos uns 6 meses. Quando foi no 6º mês, aí o Coronel Amaral me recrutou para ir a Maceió conversar com ele, pessoalmente. Eu não sabia exatamente o assunto qual era, né?
mas ele fez uma exigência, foi uma determinação. E Hermes, que é militar também, né, sabe de como é o rigor militar, né? Ordem é ordem. Vem-se embora e não tem negócio de não vou não, né? Não tem esse negócio, não vou, Ordem né? não descumpre, se cumpre, né? Cumpre. Aí eu saí de Viçosa, fui até Maceió para uma reunião com o Coronel Amaral. Ele chegou e disse, você está sabendo que eu estou montando uma indústria de laticínios? Aí eu cheguei e disse, coronel, estou recém-formado, são muitas informações e tal, aí eu não estou sabendo detalhes, né? Aí chegou e disse, pois é, em Palmeira dos Índios eu estou montando uma indústria, e o PISA, Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S.A., e que depois agregou a marca Vale Dourado. Aí disse, eu quero você lá, está em construção. Eu disse, mas eu estou com o Zé Aprígio Vilela, tá? Ele chegou e disse, é uma determinação. Você conversa com o Zé Aprígio, diz que eu lhe recrutei e você vai trabalhar em Palmeira dos Índios. Eu disse, é para eu ir quando? Isso era uma sexta-feira. O meu estilo do coronel, como a coisa era efervescente naquela época, né? Ele disse, você disse, a semana já está terminando mesmo? Aí você disse para ele vai quando para a fazenda? Eu disse, ele chega amanhã na fazenda. Ele disse, você avisa que na segunda-feira já vai para Palmeira dos Índios. E foi desse jeito, eu acredito. Foi desse jeito. Então Aí, você começou, você foi tem uma passagem quase não falo, teve uma passagem na Vale Dourado, mas já estava ainda nas plantas. não, eu cheguei na Vale Dourado na construção, na obra. Na obra, eu vi a indústria sendo construída. Foi um negócio incrível. Aí eu cheguei na segunda-feira, aí iniciei no trabalho de campo, né? Cadastrando produtores de leite, rodei esse estado inteiro. Olha, eu fiz, enquanto a fábrica era construída, eu acompanhava algumas coisas na construção, né? E a maior parte do tempo era no campo, né? Porque existia obras, construções de postos de leite. Que hoje é tudo granalizado o leite, né? Mas antes, naquela época, o leite era em postos, unidades de captação. Eram mini fábricas que recebiam o leite daquela região. Então tinha vários produtores, fazia trazia o leite em balde. Botava lá o leite quente. E a empresa ia buscar lá, nesse local. Não, os produtores traziam o leite até o posto, né? Esse leite chegava em balde quente. E hoje não, a gente vai buscar na fazenda, né? Já sai geladinho da fazenda. Mas naquele tempo, o leite vinha em balde, aqueles tambores de 50 litros. Quente e virado. Aí chegava na unidade de recebimento, esse leite era resfriado, né, para 4 graus Celsius, para daí para a indústria. Então a gente tinha em Canapi, a gente tinha em Batalha, em Delmiro Gouveia, enfim, eram 22 postos de leite ao todo. Depois que a gente concluiu o nosso trabalho de captação. Para a época foi um mega projeto, né? Mega projeto. Eram, a média de quantos litros de leite em cada um desses? Olha, por exemplo, uma região de Canapi mesmo. A gente fez um trabalho lá tão legal em Canapi que a gente chegou a receber em Canapi diariamente 45 mil litros de leite por dia em Canapi, naquela região de Canapi. Né? Já pensou? O de Batalha era o maior posto, né? A gente chegamos a receber quase 80 mil litros de leite no posto de Batalha. Né? Vai ser leiteira, né? Os Canapi já foge, já é sertão, né? Exatamente. Mas pelo volume também. Então, já é muito, né? Para ser sertão seco. A gente seco. tem um posto pertinho aqui em Girau do Ponciano, você saindo para Traipu, entrando em Girau, lado direito. Eu acho que ainda hoje tem um prédio lá. Né? Não sei a que está servindo, mas aquele posto também foi eu que participei da construção. Então, foram 22 postos. Então, eu visitei, eu tinha tudo anotado, porque eu sempre fui muito metódico, né? Todas as visitas que eu fazia, vocês acreditam que eu visitei 1.200 unidades produtoras de leite no estado de Alagoas. Rapaz, onde é que você tem tanta fazenda produtora? Quantos produtores de leite? Porque eu visitava do grandão ao pequenininho. Eu tinha catalogado 1.200. Se o cara tivesse lá 40 litros de leite, 20 litros de leite, eu estava lá visitando. E se o cara tivesse 8 mil, 10 mil, eu também estava lá visitando. Enfim, foi um trabalho realmente intenso, muito forte. Aí eu me envolvi muito, me apaixonei pela essa atividade e eu comecei a vislumbrar uma especialização nessa área. Né? Aí eu me especializei pela Universidade Federal da Paraíba, né?
que a Universidade Federal da Paraíba tem um centro de tecnologia de alimentos, o melhor do Nordeste, né? Porque o curso de engenharia de alimentos da UFPB é muito forte, é muito bom. Aí eu fiz especialização nessa área de controle de qualidade de alimentos, né? Num dos melhores centros do Nordeste em engenharia de alimentos, né? E eu me especializei, fiz a minha monografia dentro de POA, produto de origem animal, que é leite, peixes, ovos, carne e mel. Como eu sou veterinário, faz parte da nossa grade curricular essa especialização. Porque muitas pessoas pensam, veterinário Já sabe do bicho. é cachorro, ou onça, ou gato, ou boi. Não. É. A gente também trabalha na área de tecnologia. A gente tem formação em tecnologia também, né? E essa minha especialização foi pela Universidade Federal da Paraíba. Eu tenho mais 2 especializações, uma na área de economia, né? A minha facilidade com matemática financeira, com aquelas HP 12C, né? Eu já fui até professor, tá acreditando? Eu dei aula de HP 12C. É fruto da minha especialização também nessa área de economia, né? E uma terceira especialização que eu tenho é em saúde pública, porque a saúde pública tem muito a ver com a atividade leiteira também, porque alimento, leite, ele é um alimento vivo, né? Ele é um alimento que a medicina veterinária, toda a indústria de laticínios no Brasil, né, o responsável técnico, pela Lei 5.517, ele tem que ser um médico veterinário, né? E por que um médico veterinário tem que ser o responsável técnico pelos laticínios, segundo essa Lei 5.517? Laticínios está no rol dos POA, produto de origem animal. E porque o mundo todo, na Inglaterra, na Espanha, no Japão, na Índia, os veterinários são RTs de laticínios e de frigoríficos, porque existe uma razão. Nós nos alimentamos de um produto que é um ser vivo. Nós nos alimentamos, né, de um leite que vem de um animal, né? E existem muitas doenças comuns a homens e animais, né? Para você ter uma ideia, 75% das doenças emergentes de interesse epidemiológico são zoonoses. E zoonoses são doenças que são comuns a homens e animais. Então, o rigor exigido para que as indústrias de alimentos tenham veterinários responsáveis técnicos diz respeito não apenas à tecnologia do alimento, mas diz respeito ao peso que tem do ponto de vista sanitário, né? Da proteção da saúde do consumidor. Então, quando um médico veterinário ele está inspecionando um frigorífico ou um laticínio, né? Ou uma unidade produtora de mel, você fica tranquilo porque aquele profissional ele entende da saúde pública, estudou para tal, sobre saúde pública, né? E vai ter uma visão melhor, mais apropriada, né? Para garantir que aquele alimento chegue saudável, seguro, nas mãos do consumidor. E a saúde do animal, vamos dizer assim, vamos falar do leite. A saúde da vaca, ela diz tudo do leite. Exatamente. Né? Se a vaca ali, ela está sendo cuidada, acompanhada pelo veterinário, com tudo ok, vai vir um leite com mais proteína, com mais gordura, né? Exatamente, Por exatamente. isso que o veterinário é tão importante dentro de uma... É que você falou, na cabeça de muita gente o veterinário, ele toma de conta do gato, do cachorro, do boi, É verdade, né? É muito... O veterinário trabalha no zoológico, né? O veterinário vai trabalhar com cuidar de bicho, mas na verdade a alimentação é muito... A área é ampla, a área é ampla. E o interessante é que não é só da saúde do animal, né? É a saúde também das pessoas, né? No caso da sua especialização, né? Exatamente. Senão foi a pandemia, foi porque na China se comeu um morcego, não foi isso? Um morcego lá. E o vírus migrou. Né? Então... É aquela coisa. Mas aí é uma coisa que, assim, é bom deixar claro para as pessoas entender que muita gente... vou fazer veterinária não, vou fazer faculdade de veterinária não, porque eu vou trabalhar no pet shop, né? Eu vou... Não é nada. Mas o campo é vasto, eu tenho o campo um amigo é vasto. No pet shop, o Daniel do Pet Aqui, que é extremamente competente na área dele, né? Mas, assim, tem muita coisa para o cara
O veterinário ali... Explorar muitas áreas, Ele pode trabalhar com pequenos animais, pode trabalhar com grandes animais, pode trabalhar com equinos, com bovinos, pode trabalhar, como no meu caso, né? Eu escolhi tecnologia do leite, né? Quer dizer, POA, produto de origem animal, né? Tem gente que quer ser fiscal sanitário, concurso, trabalha no Ministério da Agricultura, no Estado, né? Inspecionando frigoríficos e tal. Então, tem a parte de farmácia, né? Então, vê coisa interessante. Porque tem muita gente de veterinária que vai ver esse vídeo depois, eu tenho certeza disso, né? E são dicas aí para você que está interessado em fazer um vestibular. Se tiver interessado em veterinária, compartilhe esse vídeo, porque tem umas dicas interessantes. Vou dizer aqui, ó. Farmácia. Por exemplo, o médico humano, ele não assina por um medicamento. O medicamento, ele tem o responsável técnico por aquele remédio, o farmacêutico. Né? O farmacêutico é responsável pela medicação. Pela medicação, pela fabricação, a industrialização daquela medicação. Certo. Né? Você não vai ver um médico responsável pelo remédio. Ele é responsável pela dosagem do remédio. No caso, o remédio veterinário, que é o mesmo antibiótico humano, mesma coisa, a mesma droga, né? Ele pode ser assinado por um farmacêutico ou por um veterinário. Por isso que é muito comum você ver remédios veterinários com responsável técnico, médico veterinário falando e tal. Por quê? Ora aparece um farmacêutico responsável no remédio veterinário e ora aparece um médico veterinário. Porque nós temos... Na nossa grade curricular, a gente tem esse benefício, eu digo até privilégio, né, de termos, dentro da nossa carreira profissional, a especialização na farmácia. Então, você vê veterinário trabalhando em laboratórios de fabricação de medicamentos, é muito comum você ver veterinários trabalhando em laboratórios de fabricação de vacinas, né? O Brasil mesmo é um dos maiores produtores de vacina do mundo, né? Vacina animal no mundo, o Brasil é top. O Brasil tem 22 laboratórios de fabricação de vacinas que atendem para o mundo inteiro. Com todo respeito a Butantan, né, e o Adolfo Lutz, mas os laboratórios veterinários no Brasil, eles têm uma tecnologia de altíssimo nível, né? Nós produzimos, por exemplo, a substância base para a vacina de Covid, né? Se vocês acompanham aquela história, que a gente tem que trazer da China, né? Não tem a base que você quer fazer a multiplicação, né? Para não entrar em detalhe técnico, aquela base foi, inclusive, votado no Congresso uma autorização, né, para que o laboratório veterinário de vacina veterinária fizesse aquela base. Na situação emergencial, fizesse a base que o Brasil não podia fazer. Então, os laboratórios veterinários sabiam fazer a base e que a gente importava da China. Isso chegou a ser votado, tem matérias. Eu lembro. Te lembra? Até porque é de origem do ovo. Né? Aí, escuta, essa base vacinal que a gente comprava caro, o Butantan comprava caro para replicar aqui, na ocasião, os laboratórios veterinários já podiam fazer. Além da velocidade, de fazer, já estou fazendo aqui, eu vou saber quanto eu vou fazer de produção, né? Não preciso importar. Então, tecnologicamente, o Brasil está muito avançado nisso, né? O agronegócio brasileiro é fortíssimo, é maravilhoso. É fantástico. O orgulho do Brasil é o agro, né? O orgulho do Brasil é o agro, isso verdade. Aí a gente... E eu fico feliz em estar inserido, nós. Isso, até porque nós fazemos parte de uma agroindústria, né? O Laticínio é uma agroindústria, né? Então, Hermes é agro, né? Isso. Hermes é agro, Delvânio é agro, eu sou agro, então viva o agro, né? É forte demais, o Brasil é quem move o Brasil. Então, Roberto, você saiu lá, né, de 6 meses, estava cuidando dos cavalos, né? Era uma vontade sua de estar lá cuidando dos cavalos, recebeu a proposta de ir, mas com 6 meses você disse, opa, agora é aqui. Você chegou lá, quando a fábrica começou a funcionar, como foi já agora a fábrica funcionando? Aí pronto, aí a fábrica começou a rodar. Aí eu estava no campo, né? Tinha feito minha especialização, aquele negócio todo, né? Estava ainda naquela fase de transição entre a parte de campo e assumir a indústria, né? Aí foi quando o Ricardo Sampaio, o Coronel Amaral, vendeu a Iupisa para Ricardo Sampaio. O Ricardo Sampaio era usineiro da usina Roçadinho, né?
Aí ele já tinha comprado de Luiz Amaral um laticínio, a Lapem Amaral, lá em Major Isidoro. Ricardo Sampaio tinha comprado. É um laticínio com CIF, mas de pequeno porte, né? De pequeno porte. E o Luiz Amaral morreu, faleceu, e Ricardo Sampaio tinha comprado a queijaria dele. E já estava beneficiando o leite lá. Com o passar do tempo, o Coronel Amaral ofereceu a Iupisa ao Ricardo Sampaio, né? Aí, com essa oferta, resultou no fechamento do negócio, né? E Ricardo Sampaio trouxe a marca Vale Dourado, que, na verdade, a marca Vale Dourado, ela não nasceu junto com a Iupisa. A marca Vale Dourado, ela era do Ricardo Sampaio. A Iupisa tinha a marca Iup, ou marca Iupisa, né? Aí, quando o Ricardo Sampaio comprou a Iupisa, aí praticamente desativou o laticínio Major Isidoro, né? Era Laticínios RS. Antes era Laticínios Lapem Amaral. Quando o Ricardo Sampaio comprou, passou para Laticínios RS, que tinha a marca Vale Dourado, e que essa marca Vale Dourado veio para dentro da Iupisa, né? Porque Ricardo Sampaio adquiriu a Iupisa, né? Aí o tempo foi transcorrendo, o Ricardo Sampaio me chamou para uma reunião. Mais um desafio, né? Aí chegou lá e disse: Roberto, você é um cara que gosta muito de estudar e tal, muito dedicado, muito curioso, muito profissional, que nos agrada, e eu quero fazer um desafio para você, né? Você comandar aquela fábrica, topa? Aí eu disse: topo. Não pensei duas vezes, topo sim. Aí passei a comandar a fábrica. Aí grandes horizontes se abriram para mim, né? Foi uma oportunidade espetacular, né? Isso transcorreu muitos anos, não foi assim num estalar de dedos, né? Uhum. Os anos foram se passando. Aí eu me dediquei muito no desenvolvimento de produtos, especializei muito nessa área, né? O achocolatado Vale Dourado era um sucesso incrível na época, né? A gente chegou no Nordeste aqui, na área da atuação da Vale Dourado, a gente deu uma bala no Todinho e no Nescau, né? Assim, a marca Vale Dourado é uma marca muito forte, né? Comercialmente falando, é uma marca muito forte. Os clientes esperam a visita E naquela época o chocolate foi muito sucesso, né? Aí depois desse chocolate, outro sucesso espetacular foi que a Vale Dourado, a Iupisa, no caso, né, que tinha a marca Vale Dourado, ela recebeu visitas de norte-americanos, né, que tinham interesse em utilizar a planta da Iupisa para desenvolver bebidas não lácteas, desenvolver suco, né? E eu tive o privilégio, depois de negociações entre Ricardo Sampaio e os norte-americanos, eu tive o privilégio de ser treinado pelos norte-americanos para lançar pela primeira vez no Brasil, a primeira planta a produzir tampico no Brasil foi a Vale Dourado. E eu estava por trás disso. Vê que privilégio. Uhum. Então, o desenvolvimento do tampico, a industrialização dele, né? As diversas embalagens que ele estava contido, enfim, todo esse processo de desenvolvimento que vocês conhecem muito bem, né? Eu estava envolvido, e principalmente na parte técnica, porque o meu know-how dentro do laticínio ficou de interesse dos norte-americanos para que o tampico fosse lançado com segurança. E foi um sucesso na época, né? O tampico chegou a ter, para você ter uma ideia, o tampico chegou a ter 65% da área 1 Nielsen. Pesquisa Nielsen de mercado, vocês conhecem muito bem, né? As bebidas não gasosas na área 1 Nielsen, que às vezes a pessoa está vendo ali o vídeo, mas o que danado é isso, a área 1 Nielsen? Explica aí, doutor. Então, a área 1 Nielsen é uma área de mercado que a Nielsen levanta dentre tantas e inúmeras áreas, né? Então, que envolve de Salvador até o Rio Grande do Norte, Maranhão, por ali. Então, essa faixa Nordeste. Então, o tampico chegou a ter 65% da área 1, da pesquisa Nielsen, nessa área 1 Nordeste, né? Aí pronto, então... É um fatia do bolo, meu amigo. É um chá de Ambev, né?
Foi um fenômeno. Aí a Vale Dourado, o que aconteceu? Aí uma coisa puxava a outra, né? O que aconteceu? Ofereceram a Flashman Royal, procurou o PISA para negociar 2 unidades. Aí o PISA tornou-se o primeiro caso brasileiro onde um laticínio nacional, né, comprava unidades de multinacional norte-americana, no caso da Flashman Royal. Né? Aí comprou a unidade de Itapetinga, comprou a unidade da Flashman lá do Governador Valadares, e a história foi correndo. Né? E com o transcorrer da história, né, eu me desliguei da Vale Dourado em 2003. Aí fiquei com consultoria na Vale Dourado até meados de 2006, 2007, né? Fiquei como consultor e trabalhando para o Sebrae, né? Aí fiquei trabalhando para o Sebrae. E no Sebrae, novos horizontes de conhecimento se abriram, né? Por exemplo, eu sou o responsável técnico dos produtos Frutigutti, da fábrica aqui, da Aleta. Né? Uhum. Eu sou gerente industrial, acompanho as indústrias de Pernambuco e de Alagoas. Em Pernambuco, a gente tem a RT de lá, a doutora Caliane, né? E eu sou o RT, o responsável técnico da unidade daqui, Frutigutti. Né? A responsabilidade técnica do laticínio, já falei aqui, né? A importância do veterinário, do papel do veterinário, mas tem outro lance, Hermes, bem legal, que é muito bom para o Frutigutti. Com essa minha vivência de Sebrae, que eu não tinha ainda passado por isso aqui, né? Não pude dar-me para a Vale Dourado na época, porque eu aprendi depois, mas eu recebi 2 credenciamentos importantes. Né? Existe uma certificadora, que é a BSI, uma das melhores certificadoras do mundo, ela é inglesa, British Standards Institution, que é uma instituição certificadora para a ISO 22000 e outras normas ISO. No meu caso, eu recebi certificação, fui capacitado e recebi certificação para implantação da ISO 22000 e para auditoria da ISO 22000. Né? O que é finalmente a ISO 22000? Então, todo laticínio... Várias empresas têm, né? Tem embalagem da ISO, né? Eles colocam lá porque... Tem as terminações 9001. 9001, né? Tem. Mas a ISO 22000, ela diz respeito à segurança do alimento. Vê que coisa. A proteção do alimento. E o mercado internacional exige isso. É por essa razão que o PAC, né? O Programa de Autocontrole que o Ministério exige que o APPCC esteja implantado nas indústrias, como tem o Frutigutti e tem na Aleta, né? O APPCC. Aí, o que é APPCC? Análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, é um programa universal mundial, né, que ele contempla a segurança do alimento para dar garantia de que o iogurte chegue na boca da criança, a criança consuma com total segurança, sem nenhum risco daquilo prejudicar a saúde da criança. E é por essa razão que vocês fiquem atentos. Comprem produtos lácteos que são inspecionados. Isso é muito importante, porque você pode estar colocando na boca da sua criança um alimento feito de forma clandestina e que pode matar. Né? E a Frutigutti, nesse rol dos produtos inspecionados, a Frutigutti tem o selo CIF, Serviço de Inspeção Federal. E o CIF exige, né, no programa de autocontrole, o APPCC. E o que é a ISO 22000? A ISO 22000 da BSI e das certificadoras mundiais que trabalham com ISO 22000 tratam exatamente da segurança do alimento e do APPCC. O APPCC, na ISO, ele está institucionalizado. Né? Então, ele é um elemento de segurança qualquer empresa. Então, se a Frutigutti decidir um dia exportar, né, está fazendo muito sucesso, Deus queira que exporte também. Né? Então, eu já estou aqui na área, viu? Eu já tenho 2 diplomas, 2 certificados para implantação da ISO 22000 e para auditoria da ISO 22000.
Muito bom. E você falou sobre o CIF, a gente fala toda hora do selo CIF, né? Toda hora a gente fala aqui quando já veio o Caliane, a Jéssica, o Cláudio, o Marcílio. Isso é muito importante para uma indústria de laticínio, a gente ter esse selo CIF, né, Roberto? Esse selo de garantia, como você falou, das pessoas levarem para casa um produto com a garantia federal, dispensão federal, que engloba isso aí que você está dizendo. Exatamente. Né? Então, a metodologia, a legislação, né, que o Ministério da Agricultura ela segue rigorosamente, né, uma estrutura espetacular, dá muito orgulho. Olha, um dos maiores orgulhos da medicina veterinária nacional, existem vários, né? Tem veterinário trabalhando com clonagem de animais, né? Você tem um cão, né? Quer multiplicar ele, fazer 2 iguais, né? Você chega em São Paulo, já existem os escritórios que interagem nesse sentido de providenciar a clonagem. Salvo engano, é R$300 mil para clonar um bicho, né? Mas... Não é baratinho, Para clonar um bicho. Então, é muito bonito isso, você ver a medicina veterinária clonando animais, né? Mas... apesar da clonagem ser uma coisa espetacular, maravilhosa, a farmácia ser um negócio maravilhoso, a produção de vacinas ser um negócio espetacular, maravilhoso, que dá orgulho. Mas, para mim, pessoalmente, um dos maiores orgulhos da medicina veterinária que eu acho chama-se MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um órgão que ele... há muitos anos, há muitas décadas, né? Protege o alimento brasileiro e não é à toa que o Brasil é o maior exportador de carne animal do mundo. Sabe por que nós somos o maior exportador de carne animal do mundo? Quando eu digo carne, eu falo sobre frango, suíno, bovino, etc, etc. Né? Fruto dessa dedicação profissional, fruto de um trabalho espetacular que o Ministério da Agricultura faz. O Ministério da Agricultura, o MAPA, ele é quem... O CIF é a Inspeção Federal de Origem Animal. Serviço de Inspeção Federal. Não. Porque o Ministério Qualquer origem, animal ou vegetal. Não, porque o Ministério da Agricultura ele possui a área animal e a área vegetal. Os produtos de origem animal, eles têm um órgão que é o Serviço de Inspeção Federal. Isso. É através desse serviço que existe o controle sobre a produção animal. Isso, é o CIF. É o CIF. E a parte vegetal é o Serviço de Inspeção Vegetal. É o CIV. CIV. É, Serviço de Inspeção Vegetal. Né? Então, a Vale Dourado era credenciada naquele tempo para o CIV também, porque produzia na área de sucos. E... a Frutigut também já está credenciada isso que eu ia falar. para produzir sucos também. Então, aguardem que vai ter suco top de linha Frutigut, tá bom, gente? A gente tá para lançar aí. Aí a Frutigut tem o Serviço de Inspeção Federal, que é a parte animal do Ministério da Agricultura, e nós também temos o Serviço de Inspeção Vegetal, que é a parte vegetal do Ministério da Agricultura. A gente vai lançar esse suco em breve, né, Hermes? Isso. A embalagem já está pronta, já saiu o mapa, né? O que é a inspeção, né? Já liberou a numeração, tudo ok do Ministério. Já fez a inspeção, fez já fez a tudo. inspeção, já está tudo pronto. Aqui está faltando é só um detalhezinho na embalagem que a gente está até finalizando para botar esse produto no mercado aí. Né? Depois falar mais um pouquinho dele, vai ter lançamento, né? A gente, na minha parte da área do marketing, a gente vai fazer muita coisa, muita whey com esse suco, e aguarde aí. E como o Roberto falou, com a mesma qualidade dos iogurtes, com as mesmas inspeções, com os mesmos rigores de qualidade. Né? Se prepare porque vai ser uma coisa top no verão que vai chegar aí para o mercado, balançar o mercado aí, né? E como o Roberto bem sabe, a matéria-prima que vai ser utilizada no suco é de uma multinacional. Uma multinacional. Exatamente. E outra coisa, nós temos a base nossa, né? Coisa boa, né? Isso. Uma multinacional alemã, né? Isso. Vamos deixar para contar os segredos depois, né? Por enquanto. Não revelar muita coisa, não. Spoilerzinho. Só escorrer um pouquinho aqui na rua. Pra vocês entenderem, é uma multinacional alemã que traz... Uma multinacional alemã é quem está nos fornecendo essa base, né? Essa base
da bebida para que a gente possa produzir o suco aqui na Frutiguti. Então, e outra coisa, essa dupla aqui, Delvânio e Hermes, né? Ó, pessoal, o Hermes é o nosso diretor comercial. O Delvânio é o gerente de marketing. Essa turma, o que eles têm de humildade, de simplicidade, eles têm de grandeza profissional. Então, são pessoas que estão muito focadas na atividade, estão muito apaixonados pelo que fazem, e tudo que fazem dentro da Frutiguti, o resultado é espetacular, o resultado é maravilhoso. Então, o boom que a Frutiguti deu, que a Aleta deu, né, é fruto do esforço dessa equipe maravilhosa, e eu não tenho dúvidas. Só quem vai ganhar com isso é o consumidor. Mas eu quero agradecer pelas suas palavras, mas eu vou dizer uma coisa, eu acredito que o Hermes também faz as palavras dele da minha, antes de falar, já estou dizendo isso, porque tudo que a gente está fazendo, publicidade que eu faço a parte de marketing mesmo comercial, a gente só faz isso bem feito porque vem de vocês, primeiro, uma qualidade que nos garante, porque não adianta uma propaganda bonita, linda, e o consumidor consumir, chegar lá e não ser a qualidade que não ter ele... conteúdo. Isso. O Hermes fazer a venda top, fechar lá um volume no cliente e não vender. Então, o que a gente faz é com base na estrutura todinha da qualidade que vem de tudo isso São que elos, você falou né? até agora. São elos, é um elo amarrado com o outro, dentro da mesma ideia. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito maravilhoso. Isso. Eu acredito que eu faço muita degustação. Já disse várias vezes aqui. E eu me orgulho de fazer degustação e eu não vi ainda, isso eu digo de coração, eu não vi uma pessoa falar, eita, que ruim, quero não, devolver. Nunca. Eu já vi pessoas perguntar, onde vende? Eu nunca provei da Frutiguti. Várias vezes. Eu ainda não vi uma pessoa devolver porque não gostou. Eu não vi. E a gente vai ter aí lançamento também de zero lactose. Já vi pessoas não aceitar porque não consomem produto lactose. Mas a gente vai ter em breve produtos zero lactose também. Isso. Né? Isso aí. E, Roberto, eu já lhe conheço há alguns anos, né? Eu não lhe conheci na Iupisa, mas lhe conheci na Boa Sorte. Né? Tive a oportunidade de trabalhar na Dinâmica, e a Dinâmica distribuía, e uma visita quando eu lhe conheci. Talvez você não lembre de mim, mas eu já lhe conheci daquela época. E como foi também a sua passagem pela Boa Sorte? Ah, sim. Aí eu estava no Sebrae, e o Marcílio Bom Tempo e Jadielso Pessoa do Unicompra, eles me chamaram para uma reunião. Eu lembro, foi naquela churrascaria aqui na... Rodeios. Rodeio, né? Que não era Rodeios na época. Acho que na época era Zebugril. É um negócio assim, sim, né? Era. Uhum. Aí eu sentei lá com eles e me convidaram para um novo desafio, né? Construir um laticínio lá em Palmeira dos Índios, né? O Marcílio era sócio. Aí o que acontece? Nós construímos o laticínio com CIF, com Inspeção Federal, né? Aí, depois de um determinado período, o grupo Unicompra decidiu vender o laticínio. Aí o Marcílio já tinha saído do laticínio, porque investiu na Aleta em Pernambuco, com toda razão, né? Que a Aleta estava bombando lá, crescendo, muita demanda. Aí ele decidiu focar, vendeu a parte dele para a Genil Unicompra, e depois o Genil Unicompra decidiu vender a empresa. Eu tinha uma participação na empresa, né? Também, como era uma participação menor, relativamente pequena, então entrou no pacote e foi vendido, né? Aí foi quando os tempos se passaram, né? Eu transitei pelo serviço público, né? Com consultoria e tal. Aí o Marcílio Bom Tempo Martins, esse gigante, né? Marcílio, tu é um gigante maravilhoso, cara. Tu é uma figura excepcional. Aí Marcílio Bom Tempo Martins chegou e me procurou. Aí disse, Roberto, já está aposentado? Eu disse, quase. Faltam uns anos ainda, né? Quer voltar para o leite? Eu disse, Marcílio, passei tantos anos no leite, dei uma descansada, aí disse, mas as suas férias foi grande demais. Você tá com as férias muito longas. Você vai se aposentar no leite. Aí eu disse, mas como você quer? Ele disse, comigo.
você vai aceitar, você é velho só na idade, mas você tem disposição de jovem, você vai dar garra total. Porque também ela é um pouquinho mais velha do que eu, inclusive, né? Da minha faixa etária, mas um pouquinho mais velho que eu. Aí eu Mas disse... você também ainda tem muita lenha para queimar. Mas a minha história, você sabe, né? É de desafio. Eu nunca neguei. Eu acho que eu contei bem rápido aqui, né? Porque a gente também não pode esticar muito, né? Mas fica à vontade, Roberto. Fica à vontade. Aí eu aceitei mais esse desafio. Estou aqui, né? Estou com 1 ano já, né, Davani? Você tem 1 ano e 3 meses, né? Eu tenho 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, Você chegou, depois dos 2, 3 meses que eu estava lá, você chegou. Não, quando eu cheguei no Frutigut, né? Eu já vi você bombando num evento espetacular comercial, você já estava virado. Esse cara é fera. Né? Eu já tinha ouvido falar sobre você e tal, né? E também sobre o Hermes. Eu fiquei muito feliz com aquilo, sabe? Você estreou na nossa convenção. Foi. Foi em maio. Foi em maio, a convenção. 7 de maio. Você já me colocaram na fogueira. Você estreou lá. Venha pra cá pra você ver como é que tá o negócio, né? Eu já entrei na fogueira. Então, moral da história. A minha vida sempre foi assim, ó, desafio, um atrás do outro, assim, e eu amo isso, eu adoro isso. Olha, eu estou com energia como se eu tivesse começado na Vale Dourado naquele tempo. Tu acredita? Aquele prazer que dá, a satisfação, né? Às vezes eu fico em casa, né? Às vezes eu fico em casa, aí pego o carro, teve um dia de domingo, eu estava em casa, disse, mulher, eu vou lá na Frutigut. Olhar o quê? Não, alguma coisa bateu na minha cabeça para olhar como é que está a situação lá. Eu disse, tu não tem jeito, não. É aquele mesmo Roberto que eu te conheci muitos anos atrás, né? Então, esse prazer que dá, né? essa vontade, e a gente fica muito empolgado com isso, em poder contribuir, interagir, né? E fazer aquilo que a gente gosta. Olha, não existe coisa melhor do mundo de você fazer aquilo que você tem prazer no que vai fazer, né? Não tem dinheiro que pague, né, Roberto? Não tem dinheiro que pague. Você faz de uma forma bem voluntária, bem despojada, né? Assim, você aplica o seu conhecimento, a sua garra, a sua raça, né? Você aplica com uma satisfação incrível, né? Porque não é só uma questão mercadológica, eu vender um serviço. É muito mais que isso. Né? Com certeza. É muito mais que isso. Quando você tem esse pensamento, tem essa forma de trabalhar, você vai ser sucesso onde você passar. Com certeza. Né? Seja qual for a sua profissão. Não é o veterinário, não é o cara do comercial, não é o cara do marketing. É qualquer profissão. Se você for lá, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto disso e eu vou fazer para mim como se eu tivesse fazendo uma ação ali para minha vida. Isso aqui eu vou ter que apresentar para mim ganhar o emprego dos meus sonhos. Então, sempre quando você faz isso, o resultado lá na frente vai ser muito bom para você, em qualquer empresa que você tiver. Isso. Até porque, assim, o cartão de visita é você próprio, né? Exatamente. Então, se você se dedica ali, não é o Roberto da Frutigut, é o Roberto Amaral que está na Frutigut. Olha aí, o Roberto falou sobre os 20.001, mas né? poderia ser o Roberto da Vale Dourado, da Bona Sorte. O ISO 22.000. 22.000. O ISO 22.000, por exemplo. O Roberto fez para ele, com vontade de dizer assim, eu quero aprender isso aqui, isso vai me servir algum dia. Quando você fez, eu estou colocando na Frutigut aqui, ó. Exatamente, vai botando aqui agora. Exatamente. Vai botar aqui. Então, são coisas que você, lá na frente, gente, é o que você plantou. Isso. Né? Lá na frente você vai colher o que plantou. Se você plantou conhecimento, por onde passou, criou vínculo de amizade, você criou, que você acabou de falar que o seu Marcílio, opa, venha para cá, é amizade. Exatamente. É você ser um profissional, né? Além, porque nem muitas vezes o cara é um bom profissional, mas não é um bom ser humano. O cara, não, esse cara é bom, mas não é bom de lidar, problema comportamental, né? Não é bom de lidar com esse cara, não. Aí... Então, quando você é bom, quando você é humano, meu irmão, as portas vão abrir toda hora. Exatamente. Aí tem um detalhe interessante, que o Fabrício, minha esposa, o irmão dela, Fábio, ele é da diretoria do Açaí, né? Então, aí eu fui avisar para o Fábio, né? Que eu sempre gosto de me encontrar com ele, tomar cervejinha e tal, né? Aí ele chegou e disse, ô Fábio, tem uma novidade para te contar, rapaz. Ele disse, o que é?
Boa ou ruim? Eu disse, não, boa, por que eu vou dar notícia ruim para ninguém, para você? Você é um ser humano maravilhoso, não vou dar notícia ruim, não. Só notícia boa, o que é? Rapaz, voltei para o leite. Aí ele, poxa, cara, o Pelé voltou a jogar. Aí ele disse, o Pelé voltou a jogar. Aí, resultado, ele se empolgou assim, ele usou essa metáfora, né? Ele usou essa metáfora e foi arretado. Aí depois se juntou, tomou cerveja, estou comemorando. Aí, porque ele acompanhou toda a minha trajetória de Vale Dourado, né? Ele é mais jovem do que minha esposa, né? Ele é o irmão mais novo dos três. O Fernando é o mais velho, o Fabrício é do meio e o Fábio é o mais jovem, né? Uhum. Então, quando eu casei com a irmã dele, né? Aí ele sempre acompanhava Vale Dourado, ia lá visitar a fábrica e tal, aquele negócio todo. Então, todo o meu percurso ele viu, né? Por isso que ele se empolgou, foi uma empolgação maravilhosa. E, como eu disse a você, né? A vocês, trabalhar com o Marcílio, porque eu conheço o Marcílio, alguém pode perguntar, e desde quando você se conhece? Né? Eu conheço o Marcílio quando eu estava na Iupisa, lá no tempo do Coronel Amaral, né? O Marcílio Bom Tempo Martins, que é um mineiro, né? Mineiro, né? Teclaticinista, né? Formado na escola Cândido Tostes, em Juiz de Fora, nesse setor de laticínios, inclusive a melhor escola técnica de laticínios do Brasil, é aqui Marcílio se formou. Né? Lá. Então, o Marcílio tem uma história, né? Saiu da Cândido Tostes e foi para o Rio Grande do Sul, né? Primeiro ele foi para Bahia, né? Bahia, depois Rio Grande do Sul, e tá, aquele negócio todo. Foi para Ipatinga, né? Onde a fábrica da Leite Glória. Exatamente. Aí é resultado. Quando eu estava quando o coronel me chamou para a Iupisa, né? Iupisa Vale Dourado, né? O Marcílio foi chamado por Luiz Dantas para ir para Camil. Vê que coisa interessante. Então nós entramos na área aqui de Alagoas, né? Atuando no leite, quase que simultaneamente, né? Então a gente se conheceu, eu vi o percurso dele, né? E ele viu o meu percurso. Então é um conhecimento duradouro, né? De muitos anos, né? De muitos anos eu conheço o Marcílio. Então sempre a gente não tinha aquele contato direto, porque a gente estava digamos assim, em posições diferentes, né? De empresarial, né? Ele numa empresa, eu noutra, mas sempre compartilhando conhecimento, compartilhando informações, né? Interagindo, e assim foi. Né? O que eu acho interessante, né? Que o Marcílio, quando ele começa a conversar, ele fala da época, né? E fulano e tal. Então, essas pessoas que ele fala, geralmente são as mesmas pessoas que estão até hoje. Mesmo ciclo, né? Né? Claro, algumas já morreram, né? Mas ele fala, fulano era do laticínio tal e tal, e o laticínio ainda existe. O cara ainda é produtor de leite, ainda fornece leite. Então, é um ciclo muito fechado também. Então, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, né? E outra coisa legal que eu vejo no Grupo Bom Tempo, é importante demais esse registro, é que o CEO do Grupo Bom Tempo, o Cláudio Paiva, né? É o CEO do grupo, né? Ele foi um cara que o Marcílio trata ele como um filho, né? Porque ele começou novinho com o Marcílio, né? Foi. E o Cláudio tem um know-how excepcional. O Cláudio tem uma bagagem nesse setor, porque ele é químico, né? Formado em química, né? E o Cláudio, ele tem uma bagagem de vivência, uma coisa espetacular, porque nesse setor de leite, né? Ele domina muito também, além da parte técnica, né? Ele domina muito também, como é que se diz? Ele domina muito também a parte financeira, contábil. Ele tem uma bagagem excepcional nessa área. Ele manja muito, né? Aí eu disse para o Fábio, né? Aí ele disse, o Pelé voltou a jogar. Ele disse, agora, bicho, eu levei sorte. Por quê? Sabe quem eu encontrei lá? Garrincha. Quem é o Garrincha? Cláudio Paiva, bicho. O bicho é fera demais. Ele vai fazer uma dupla maravilhosa. Então, senta lá com a gente, né? Vai para lá e toda semana a gente senta para debater algumas coisas. Ele é um cara que tem um conhecimento muito grande dentro do laticínio. Tem experiência, né? Formado em embalagem mesmo, assim, para fazer com ele embalagem que a gente faz junto. Desenvolvimento de embalagem, Eu vejo o trabalho de vocês juntos. Ele tem muitas ideias. Porque o Cláudio tem um quino assim,
ele manja muito ele tem uma visão holística muito grande. Ele olha para o sistema, né? E ele vê o sistema como um todo. Ele não é um cara aquele cara de visão micro, né? Macro ali, né? Porque micro, ela é focada num setor ou num compartimento. Eu já trabalhei com a galera, já trabalhei com muita gente perfeccionista. Mas o Cláudio, ele é o vencedor. É o extremo, né? Ele é o extremo. Meu amigo, ele tá aqui na embalagem aí, só mais um pouquinho essa letra. Aí ficou legal, não sei. Então, assim, ele é muito perfeccionista, muito... Não, isso aqui é lei, isso aqui tem que estar na embalagem, aí o tamanho tal é esse, aí a gente fica lá medindo o tamanho. Então, um cara que eu aprendi muito com ele, mesmo sabendo essa parte de design, mas é diferente a embalagem, a embalagem é diferente, e eu aprendi muito com ele, ó, é desse jeito, tem que ter isso, tem que ter aquilo, nesse tamanho. Então, é um cara que então, vale a pena bater um papo. Aí isso vai me dar prazer, né? Uhum. A gente chegar num time, numa equipe maravilhosa, né? Com todos essas apresentações que nós já fizemos aqui, esses comentários. E uma coisa, só quem tem a ganhar é o consumidor. Né? O consumidor é que tem a ganhar com isso. Né? Porque o consumidor, ele quer ter em casa, ele quer ter o queijo coalho, ele gosta daquele queijo coalhozinho, comer um queijo coalho cru, né? Porque é muito saboroso o queijo coalho cru. Né? E você está exposto a muito risco em consumir um queijo coalho cru que não tem origem comprovada, origem fiscalizada, né? Entendeu? Então, você comer aquele queijo coalho cru de alto padrão, né? De alto padrão. Você corta com a cervejinha, sem medo nenhum de ter um problema intestinal, nenhuma doença, nem nada. Saber que aquele... porque tem gente que para comer queijo coalho não só como se assar bem assado, né? Se assar bem assado. Não, o queijo coalho, tanto o Frutti-Gutti quanto o Leta, né? Que é do mesmo grupo Bom Tempo, né? É alto nível, é alto padrão de segurança alimentar, né? A mussarela também, o requeijão nosso, o requeijão tradicional, o light, né? Eu estava na fábrica, aí na produção de requeijão, né? Eu amo o requeijão da Frutti-Gutti. Muito bom. Aí o operador lá da máquina, né? O operador da máquina sabe quando eu passo no setor, né? Quando eu passo no setor, eu gosto de estar provando os alimentos, né? Dando aquela provadinha. Para ver padrão, tá? É um hábito que eu tenho, eu rodo muito dentro da planta, vocês veem como é. Eu fico pouco na sala mesmo, eu fico rodando muito na planta. Aí quando tá fazendo o requeijão, né? Aí o operador já sabe. Doutor vai querer provar. Ele já coloca meio copo, né? Eles não colocam um copo. Já coloca meio copo de requeijão, que eu fico ali conversando e provando, né? Então, é muito legal você vender um produto que você tem prazer, você é o vendedor, por exemplo, e tem prazer em consumir aquele produto. Né? Não é legal isso? A questão da qualidade. Exatamente. Você vai consumir um produto que você fez parte da produção dele. É muito legal. É importante ali. Eu acho assim, dentro de uma fábrica, a gente já conversou com muita gente aqui lá da Frutti-Gutti e da Leta, que eles têm essa mesma fala sua. É a mesma fala, a fala do Cláudio é a mesma. Eu tenho muito prazer quando eu vejo num carrinho a pessoa levando um produto que a gente pensou na matéria-prima, que a gente pensou na embalagem, que a gente pensou... Aí veio a Ana, a gente tem muito prazer de quando a gente está lá cuidando do produtor rural para que ele forneça um leite com qualidade. Aí veio a Jéssica também, falou disso também, do prazer que eles têm. Então a gente está cercado dentro da fábrica, dentro do Grupo Bom Tempo, de pessoas que têm prazer do que está fazendo. Né? Inclusive... o prazer da gente, da parte comercial, que eu sou do marketing, mas é comercial, são irmãs. A gente tem prazer quando a gente fecha um negócio, né, Hermes? Sim. Ou bateu a meta ali, a gente, poxa, conseguimos fazer isso, aumentar aqui as vendas, conseguimos fazer uma campanha bacana. Então, a gente do grupo, o grupo está cercado de pessoas que têm vontade de estar lá e vontade de fazer as coisas acontecerem. E bem feitas. Não é fazer de qualquer jeito, né? Isso. Você falou do queijo coalho e 99% das pessoas que consomem o queijo gostam dele assadinho, né? Assa para ele ficar tostadinho, né? Eu não gosto de queijo coalho assim.
Você gosta ele cru? Não, eu gosto ele derretido. Derretido. Eu gosto que ele derreta. Aí tem um amigo meu que é cliente, né, que é o Cacá, do Pajeú, ele consome o nosso queijo. Aí quando ele compra o queijo, o nosso que ele compra e assa, às vezes ele manda o vídeo para mim, quando derrete. Olha, derreteu, viu? Não ficou durinho, não, guarda que eu como. Não, mas eu boto na sanduicheira sem nada, só corto ele, meu amigo, ele fica aquela crostazinha. É, muito legal. Queijo bom. Aí o que eu faço para derreter? Eu boto um pouquinho de manteiga, ele derrete e pronto. Eu gosto dele derretido. Faço aquela papinha. Agora é bom que a gente deixe claro também que a gente falou assim, queijo, o coalho cru é sem estar assado, né? Uhum. Mas que todo produto nosso, o leite é pasteurizado. Pasteurizado. O leite todo ele, o leite é pasteurizado. Tipo Nós não fabricamos nenhum produto sem que antes o leite que vai participar do produto seja pasteurizado. Então ele come com uma certeza de que não vai ter problema nenhum. Isso. Exato. Porque o perigo do queijo B é o cru, ele ser consumido cru, né? Aquele queijo tipo B que é furadinho e tal, ali pode acontecer alguma infecção alimentar, né? O queijo coalho, a Jéssica comentou aqui, a Ana também, o Roberto também pode falar um pouquinho. Quanto mais ele tiver o queijo coalho furado, mais risco de contaminação ele tem. Exatamente, porque esse é um negócio interessante. Quando o alimento apresenta, o queijo no caso, apresenta um monte de perfuração, aqueles furos circulares, aquilo é fruto de bactérias produtoras de gases, né? E essas bactérias produtoras de gases são bactérias coliformes, né? Exatamente. Coliformes. E coliformes fecais, né? Imagine se nessa categoria dos coliformes tiver ali, né, uma Escherichia coli, né? Que é letal, né? Que é letal, pode matar uma pessoa. Salmonela. Né? Pode matar um idoso. Além da listéria, da salmonela, né? Pra você ter ideia, a listeriose é uma doença que o Ministério da Agricultura controla muito isso. Todo produto inspecionado pelo CIF é exigido as análises de listéria. A listeriose, ela, no mundo, ela é uma zoonose. A listeriose, ela dá na vaca, dá no boi e dá no ser humano, né? Os Estados Unidos fez um trabalho muito forte lá nos Estados Unidos, e a ISO 22000 exige isso no mundo inteiro, né? A listeriose, ela, na toxinfecção alimentar, né? Ela foi uma das grandes causadoras de mortes de crianças e idosos, né, que ingeriram alimentos contaminados por ela, né, alimentos contaminados. Então, dentro dos alimentos contaminados, a Listeria monocytogenes, que gera a doença chamada listeriose, que é uma zoonose, como eu falei aqui no começo da conversa, doença comum a homem e animal. A listeriose, ela tem um poder letal muito forte, muito intenso sobre crianças e idosos. O grande problema, porque às vezes você possa estar vendo esse vídeo e dizendo, mas eu nunca ouvi nem falar desse nome listeriose, né? Mas o seu médico já, né? Com certeza o seu médico já. E outra coisa, nos Estados Unidos era assim, na Europa era assim, e no Brasil não é diferente. A gente ainda vai evoluir muito para atingir o nível de estatística correto. Mas nós temos problemas de subnotificação. O que é subnotificação? A criança pegou a infecção de listeriose, foi a óbito, e o diagnóstico não foi preciso para aquele óbito. Não diz qual era a bactéria. Diz que foi infecção, mas não foi na especificidade. O idoso está acamado, aí come um queijo contaminado com Listeria monocytogenes, ele pode ir a óbito, né? Aí onde é que está a subnotificação? Não foi especificado que bactéria houve. Era uma infecção, foi no laudo lá como um processo infeccioso, né? Mas não especificou quem causou. Os Estados Unidos fizeram o controle e detectaram que a Listeria monocytogenes era uma das grandes causadoras de morte de crianças e idosos nos casos de toxinfecção alimentar. Então, daí,
a importância, como eu disse, da ISO 22000, daí a importância do APPCC, que o Ministério da Agricultura exige dentro do programa de autocontrole nas indústrias de laticínios que possuem CIF, né? Daí essa importância, né, para garantir saúde ao consumidor. Ô, Né? Roberto, e as pessoas estão em casa assistindo e elas vão falar assim, essa palavra é difícil, nunca ouvi falar, mas você sabe me dizer qual é o sintoma que a pessoa que está com que consumiu o queijo contaminado, ela tem um sintoma de dor, de cólica, o que é que isso aí faz? O interessante é que as toxinfecções alimentares, de um modo geral, né, elas apresentam aquelas sintomatologias clássicas. No entanto, as mais fortes preocupam quando o nível febril é elevado, né? Então você vai ter uma cólica, dor de barriga, você vai achar que é comer um produto ali. Eu comi, não bateu bem. Não bateu bem, mas foi. Né? Era um produto infectado. Por isso que deve-se existir um cuidado muito grande, principalmente para pessoas que possuem, que estão com debilidades em defesa orgânica, na defesa orgânica da pessoa, né? O nível de proteção baixo, essas pessoas são muito vulneráveis, né? São muito vulneráveis. Eu tenho certeza absoluta que muita gente teve contato com a Listeria monocytogenes, né? E não morreu, graças a Deus, claro. Por quê? Porque as suas defesas deram uma segurada na barra. Estava em dia, né? Isso. A defesa orgânica, os anticorpos estavam segurando a barra ali. Né? Mas teve o contato. Mas teve aquele contato. Eu acho que eu me contaminei recentemente. Mas teve porque aquele contato. eu tive febre, mal-estar, vômito, diarreia severa. Isso é um perigo. Porque você pode estar com a Escherichia coli também, salmonelas. Enfim, existe uma coleção de bactérias, micro-organismos relacionados à toxinfecção alimentar, né? Que pode levar a óbito. A salmonela eu corro isso quase todo dia, porque eu gosto do Ovo cru. A gema ali meio aqui, cozinhada ali, mas meio molinha ali. Eu corro esse risco. Mas eu sei. Né? Aí tem que ter... o ovo ele é protegido, né? Se ele estiver saudável, né? O ovo ele é bem protegido. Né? Se você quebrou o ovo, não está apodrecido nem nada, está com um cheiro padrão clássico dele, né? Alguma eventual salmonela que tiver coladinha na casca, no caso do ovo, estou falando do ovo, alguma eventual salmonela que tiver coladinha na casca, quando você jogou no fogo, né? Porque a salmonela, para desenvolver, ela precisa de tempo, né? Ela precisa ir para o miolo do ovo. É por isso que na maionese é complicado, porque o povo faz a maionese com ovo cru, não é assim? Né? A maionese é guardada num potezinho lá, e aí dá tempo para a salmonela se desenvolver. Eu não como maionese. Né? Eu não como maionese. É um perigo. Maionese feita com ovo cru é um risco altíssimo. É um perigo espetacular. Agora, escuta só. Aí, por quê? Porque você deu tempo à salmonela. Você bateu o ovo cru ali, né, na maionese, e ela ficou dormindo lá. E a salmonela quer um tempo para ela crescer, horas, né? Horas e horas, para ela crescer e se tornar patogênica, né? Se tornar, ter dose letal, ter poder de patogenicidade, né? Porque a salmonela em si, por si só, você ingerir 1, 2, 3 bactérias de salmonela, o seu organismo vai lá e detona. Agora, se você ingerir uma dosagem maionese, né? Com milhões porque ela vai se multiplicando, né? Ali é milhões e milhões por ml, né? Por ml. Aí, quando ela cresce, né? Quando ela cresce, não é você ter tido contato com a casquinha do ovo que tinha uma... Né? É diferente, entendeu? Maionese, como eu disse, eu tenho muito medo de maionese. Então, para a bactéria atingir uma dose letal, ela precisa se reproduzir. Então você quebrou o ovo. O ovo está sadio,
Não está podre, você viu, legal. Fritou ali e você ingeriu, acabou. Não tem perigo nenhum, absolutamente nenhum. Agora, se você pegar esse ovo, colocou na maionese cru e deixou a maionese guardadinha lá, e deu tempo para a salmonela... meu amigo. É caixão em vela preta. Caixão em vela preta e banheiro toda hora. Se você fingir, meu Jesus do céu, é um perigo. É um perigo. Mas, assim, a gente vem comentando sobre a qualidade do leite, a qualidade dos nossos produtos. Hoje a gente está com uma fábrica nova, né? A fábrica da Frutigut, investido milhões na fábrica. Roberto, o que você vê hoje na planta da Frutigut, pela sua experiência que tem de ter em outras empresas começado da planta? Hoje você começou praticamente da planta, quando você chegou não estava produzindo nada, né? Exato. Você começou a ver a produção do zero, as máquinas sendo testadas para funcionar. E você enxerga hoje essa questão da indústria em si, né? A questão interna lá. Perfeito. Como já foi dito, a planta, porque o Ministério da Agricultura ele é fantástico, é maravilhoso, porque nada é feito dentro de uma planta com CIF que não tenha a fiscalização do Ministério da Agricultura. Tudo é registrado, tudo está lá no Ministério. A planta, o que foi feito da planta, o desenho da planta, o tipo de piso, a pintura, onde vai ficar a área, a posição das máquinas. Você lá, até a posição da máquina, o Ministério tem que saber. E se você trocar uma máquina de uma posição para outra, que seja para melhoria operacional. Diz, eu estou trocando essa máquina daqui, estou indo para 2 metros na frente, ou mudar para outra sala. Só pode concretizar essa ação quando o Ministério faz a aprovação. Enfim, a planta Frutigut, ela é uma planta auditada pelo Ministério da Agricultura. Então, ela tem o que existe de moderno e seguro para operar. E sendo uma plantinha nova, né, novinha, né, uma fábrica recém-formada, então ela está com um gás todo, né? É como você tirar o carro da loja, né? É bom demais, né? Está amaciando. Amaciando. Aí você tira, é como tirar o carro da loja. Tudo novo. Tudo novo, tudo tranquilo, a equipe empolgada, você vê os ambientes, né? Um ambiente seguro, você entra, os acessos, né, na Frutigut, né, a parte de higienização, para o funcionário entrar nas salas, aí tem aquela barreira sanitária, né, onde você lava a bota, tudo automático, né, aqueles equipamentos que lavam a sua bota, né, e você lava as mãos, lava com detergente, álcool em gel, papel toalha, o papel toalha, aquele padrão correto para a segurança alimentar, não é aquele descartável que se desmancha na mão, parece papel higiênico, porque tem locais que o pessoal fornece papel toalha, né? Mas aquele papel toalha que não é sanitário, né? Feito com papel reciclado, né? Feito com papel reciclado. Você achou que estava enxugando, mas está sujando. O Ministério, o papel usado na Frutigut, ou seja, exigido pelo CIF, é papel virgem, não é reciclado, tem que ser o papel toalha de material virgem, né? Para dar segurança, porque você entra num ritual de limpeza, coloca a máscara, eu coloco protetor de barba, né? Que eu tenho barba, eu tenho que colocar um protetor de barba para cobrir a minha barba inteira, coloco uma máscara, coloco uma touca, né? Coloco um protetor de ouvido, coloco uma roupa específica, bota e tudo, para eu chegar no final de toda a ladainha, né? Lavar a bota e tudo, eu chegar no final, puxar um papel reciclado para enxugar a mão. Né, que pode ter uma contaminação. Né? Pegada, né? Então, todo esse ritual de limpeza, né, ele está presente na Frutigut de forma rigorosa. E outra coisa excepcional, outra coisa maravilhosa, é o laboratório. Né? A gente tem um laboratório de controle de qualidade. O laboratório é fantástico. Laboratório top de linha. Com todo respeito aos demais, à concorrência, mas o nosso laboratório é laboratório de primeiro mundo. Né? Muito bem estruturado, conforto, o espaço adequado, os profissionais trabalham com prazer, né? Equipamento de primeira linha. Isso. Todos os equipamentos que estão no nosso laboratório, eles são equipamentos
que atende 100% ao rigor do Serviço de Inspeção Federal, né? E todos os equipamentos são top de linha, né? Melhor marca do mercado, né? Melhor marca do mercado, né? Alguns deles importados, né? Os principais importados dos Estados Unidos, né? Então a gente faz na Frutigutti um trabalho que não dá espaço, né? Não dá chance para o azar, né? A gente só trabalha promovendo o melhor, né? E esse melhor é o interesse, né, naquele que está do outro lado nos assistindo, né, em ter prazer no que vai consumir e a certeza de que aquilo não vai oferecer nenhum risco para a saúde dele. É verdade. Roberto, a gente já está aqui, passou de 1 hora e 10 minutos, a gente vai para os finalmente aqui, né, vai ter o seu último papo para finalizar, mas a história está muito bacana, está muito bom. Empolgante, tá empolgante, né? As pessoas que estão em casa assistindo vai ter uma visão diferente de tudo que ela já ouviu falar de veterinária. Disso já é uma coisa fantástica. Já quebrou aquele paradigma que o veterinário cuida de gato e cachorro, e né? Depois disso, a gente vem com a história do que fazer depois. Já não vou cuidar de gato, não vou cuidar de gado, nem de cavalo, agora eu vou cuidar de alimento. Produto de origem animal. De origem animal. Pô, aí, né? Aí o cara já, eu posso ser isso, eu posso fazer isso. O Roberto deixou aqui, claro, a área que um médico veterinário pode atuar. Isso. Então o mercado é muito grande, né, Roberto? Exatamente. Muito vasto. Muito vasto. Vai se Graças formar a Deus. aí. E a gente tem faculdades em Alagoas hoje, né, de veterinária, que o FAO, né? FAO, tem o SESMAC também, com a escola muito boa no francês. Ali no Marechal. Marechal Deodoro. Tem em Viçosa, né? Tem uma. Viçosa da UFAL, né? FAO, e a de Marechal Deodoro é SESMAC. SESMAC. Assim, e a UNEAL tem zootecnia, né? Zootecnia, a UNEAL tem zootecnia. Mas é muito bom a gente ouvir isso. A gente que está lá no dia a dia também tem um monte de coisa que a gente não sabia, a gente está sabendo. Mas, cara, assim, foi fantástico. Foi fantástico ouvir de você, suas qualidades e sua vontade de estar lá, da forma que você trabalha, o tesão que você tem de todo dia levantar e ir para lá e fazer com que as coisas saiam de lá com a qualidade que o consumidor merece. Né? Merece, verdade. Pois bem, Roberto, fica aberto aí para você fazer suas considerações para a gente já caminhar para o fim, né? Para os fins, finalmente. É isso. Então, nós estamos aqui, né? Agora para agradecer esse espaço, né? Esse momento maravilhoso com vocês. Né? Só um adendo, você deveria ter trazido seu livro, o Roberto é escritor. Sim, a gente também não falou sobre isso. O Roberto tem um livro, né? Devia ter trazido o livro, está na Amazon, eu vou botar o link aqui, eu vou disponibilizar o link, vou botar o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser comprar o livro, fala um pouquinho do livro, Roberto, a gente está com tempo para você ficar... O meu livro é Genealogia da Família Amaral. Uma história milenar de heroísmo, fé cristã e empreendedorismo. É um livro que fala do leite, da história do leite de Alagoas, também, né? Você que é estudante de veterinária, tenho certeza absoluta que você não vai encontrar apenas um livro de história familiar, porque às vezes a pessoa fica pensando, né? Eu vou comprar para o cara falar quem é o tio dele, quem é o avô. Não, não é isso. É um livro de história. E nessa história tem um percurso genealógico de uma família, né, que tem um legado e que esse legado ajuda muitas pessoas. Então, teve um comentário internacional maravilhoso que diz que o livro transcende a questão familiar em si. Então, é um livro que ele é colaborativo para qualquer família. Né? E se você gosta do agronegócio, se você gosta da agroindústria, gosta do leite, né, o livro Genealogia da Família Amaral vai ajudar muito. Né? E a gente pode, né, já que o tempo está tão escasso, a gente pode depois, em outro momento, depende da demanda, viu? Você que está aí do outro lado, pode colocar lá no podcast, olha, eu queria uma ideia, sugestão, isso. Né? Uma palestra para falar só sobre iogurte, ou então, porque a gente aqui falou geral, né? E você falou agora uma coisa, Roberto, que eu quero perguntar também, que é sobre a coalhadinha. A história da coalhada. A história da coalhada. Essa história da coalhada é fantástica. Não, então, a gente vai passar do tempo aqui, mas fala da história da coalhada, que a gente... Da história da coalhada tem um lance interessante.
A história da coalhada, a primeira coalhada lançada no Brasil como coalhada foi a da Fazenda Boa Sorte, que ia dizer a Prígio Brandão Vilela, que foi um dos meus primeiros empregos que eu tive, né? Eu trabalhei no Aras e tal. Só que a Fazenda Boa Sorte começou a produzir coalhada, leite em caixinha, né? Depois que eu saí. Quando eu trabalhava lá, não tinha ainda a fábrica, né? Depois que eu saí. Quando eu estava na Val Dourado, o tempo foi transcorrendo, o Zé Aprígio foi montar a fábrica lá, aí ligou para mim, né? Até ele tinha primeiro falado com o Ricardo Sampaio, disse, Roberto, o Zé Aprígio foi seu ex-patrão, né? Eu digo, gente boa, eu gosto mais dele. Ele disse, ele vai querer pegar umas dicas suas sobre laticínio. Eu disse, na hora, eu disse, já autorizei, disse que ele pode ligar para você e você não se limite, passe tudo que vier na sua cabeça, que você puder colaborar com ele, é 100%. Eu disse, beleza, então eu fui muito colaborativo com o Dr. Zé Aprígio, né? E ele lançou a primeira coalhada do Brasil, como coalhada, né? Aí depois o doutor Ricardo chegou, me procurou e disse, Roberto, a gente deveria lançar coalhada aqui também, né? Que o Zé Aprígio está ganhando muito dinheiro com coalhada. Aí eu disse, poderemos fazer, né? Aí eu peguei a coalhada do Zé Aprígio, eu até fiz uma inovação tecnológica, porque naquela época, a coalhada do Zé Aprígio quebrava muito. Quando viajava, balançava e ela quebrava, você desmanchava. Né? Porque a coalhada, pessoal, é para você tomar, é para você consumir como consome um pudim. Um pudim, né? Você não pega a coalhada e você não faz com pudim, filho de Deus. A coalhada é esse momentinho. O nosso cuidado na fábrica, em produção, no transporte, é para chegar em você inteirinha. Né? Exatamente. Então o camarada pega a coalhada e... Para se ter até uma ideia, a caixa da coalhada, e aí tem tipo uma colmeia. E encaixa os potinhos. O nome daquela colmeia se chama berço. Né? Exatamente. Vai no berço. Mas escuta só. Aí daquela época... Você já viu o cuidado, né? Viu o cuidado. Como o Zé Aprígio tinha lançado a primeira coalhada do Brasil, e uma coalhada muito saborosa, por sinal, né? Eles tinham dificuldade em estabilizar a coalhada. Fizeram muitos testes com produtos e tal. Aí eu descobri o macete, ó. Aí eu lancei a coalhada Vale Dourado, que foi a segunda do Brasil, né? A segunda do Brasil. Eu lancei, né? Com melhorias que a gente podia viajar, pudesse colocar no caminhão, aí não quebrava. Aí foi um diferencial interessante. Bom, hoje a coalhada já tem domínio amplo, né? Mas, diga-se de passagem, que com todo respeito à concorrência, a coalhada Frutigut está top de linha, viu, gente? Aí vocês têm que correr para chegar junto. É a melhor do mercado. Né? A melhor do mercado. Aí, resultado. Então, a história da coalhada teve esse lance. Aí teve um detalhe bem interessante, que um amigo meu de São Paulo, amigo meu porque depois eu conheci ele, né? Ele estava em São Paulo, aí veio buscar a tecnologia da coalhada, né? Aí me procurou, né? Aí disse, Roberto, querendo pescar, buscar informação como eu estabilizava aquela coalhada, né? Qual era o segredo que eu queria fazer. Aí ele chegou e disse, aí foi interessante aquilo, aí ele chegou e disse, olha, que tinha um know-how da Puxa, era muito preparado, ele disse, olha, eu estou precisando desse know-how, né? E eu tenho um que você vai gostar. Eu disse, qual é? Ele disse, leite fermentado. Aquele Yakult, né? Tipo, Yakult, aquele negócio. Aí eu disse, me passe aquela tecnologia para o leite fermentado que eu, né? Que eu te passo da coalhada. Pronto, a gente interagiu. Então a ciência, o bom da ciência é esse compartilhamento, né? Do conhecimento, da tecnologia. A coisa foi feita, não foi assim... Foi até de uma forma divertida, né? Não foi uma troca, né? Negociando, não. Foi uma brincadeira, mas terminou caindo muito bem, né? A gente compartilhar conhecimento, né? Então, é assim, a vida é essa. Se você quiser crescer, você tem que compartilhar conhecimento. E você aprende compartilhando. Interessante, o cérebro, onde ele grava mais, é ensinando. Sem dúvida. Quer dizer, 95% dos maiores registros que você faz no seu cérebro, né, eles ficam fixados, né, com o ensino. Você falando para alguém. Né? Você só ouvindo
Você só ouvindo, a fixação no cérebro fica aí em torno de 18%, 15%. O resto o cérebro descarga. Você ouvindo e vendo a fixação no cérebro daquele conhecimento, né? Daquela tecnologia. Você ouvindo e vendo vai para 30%, mas quando você ensina, né? Você fixa 95%. Então, se você sabe alguma coisa, se você leu alguma coisa e quer fixar na cabeça, ensine. Ensine. Porque aí você vai deixar registrado pro resto da vida. Sem dúvida. Isso. É verdade. Mas foi muito bom, a da qualidade da gente ir esquecendo. Né? É. Você falou, e o livro a gente vai deixar o link também aqui, quem quiser, tiver interesse, só na Amazon, né, Roberto? Exatamente. Tá lá na Amazon, já pode comprar e se deslumbrar aí com a história da família Amaral e do agronegócio. O agronegócio do leite. Exatamente. Bom, Roberto, agradecer a você pela participação. Sei que você é um cara ocupado demais, tem que estar em 2 fábricas, mas arrumou um tempinho aqui pra gente. Amanhã logo cedo, Leta. Leta. Pernambuco. Você tá Estarei por lá. Muito bem. Valeu. Correria. Obrigado, boa noite, tchau. Tchau, um abraço.